Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Aplicada à Educação, especialista em Neuropsicologia Clínica, Neurociência Clínica e Intervenção em Neuropediatria. Neste episódio, o tema é Natal, a festa cristã. Na escola da vida, aprendemos a cada dia, todo dia educando a mente. Eu conto muito com a ajuda de vocês no sentido de compartilhar este canal, os episódios que você gostou com seus amigos, colegas de trabalho e principalmente em suas redes sociais. Esse compartilhamento, comentário sobre o assunto e novos ouvintes é que fazem com que este projeto siga firme e forte, sempre trazendo novos episódios e novos conteúdos sobre as neurociências. Você também pode curtir nossas redes sociais, neurociência.af, no TikTok, Instagram e Facebook, assim como Quora. Já no YouTube é um pouquinho diferente, neurociência-af. Para conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre projetos que eu desenvolvo, é só visitar o meu site, www.adrianofreitas.com. Tem muita informação sobre as neurociências e links para diversos conteúdos. Então te espero lá. As neurociências com Adriano Freitas. E no episódio anterior, eu iniciei uma série de 3 episódios trazendo reflexões para o fim de ano, para as festas, o Natal. Conforme eu expliquei naquele episódio, é comum, no fim de ano, eu deixar um pouco de lado assuntos técnicos ligados às neurociências, trazer um pouco mais da minha opinião e trazer também reflexões, assuntos para a gente se refletir, para a gente pensar e daí ver o que se aplica, o que tem a ver com a gente para que a gente possa trabalhar esses conteúdos. E dessa vez não é diferente. No episódio anterior eu falei sobre as prioridades. Neste episódio o tema é Natal, a festa cristã. E eu coloquei uma interrogação justamente porque o Natal ele ficou convencionado internacionalmente como sendo uma comemoração única em todo o planeta sobre o nascimento de Jesus, ou seja, uma festa cristã. E eu vim trazer um contraponto, uma outra visão sobre esse mesmo tema. Não significa que um esteja certo, outro errado, apenas visões diferentes. Nesse tipo de assunto, a gente não tem como chegar a uma conclusão concreta, né? De A ou B está certo. Muito disso depende do acreditar, depende do que a gente pensa sobre o assunto, das opiniões pessoais e da fé de cada um. Então não tem como eu dizer que ele é de fato uma festa cristã, mas também não tem como eu dizer que não é. Então eu vim trazer esse assunto, mas antes só um esclarecimento. Quem me acompanha up to date, ou seja, entra um episódio, já escuta esse episódio, deve ter percebido que nos últimos episódios, nas últimas semanas, houve gradualmente uma mudança do dia, né? Geralmente os episódios eram postados às sextas-feiras, mais tardar sábado. E ultimamente tem sido postado no domingo, às vezes segunda. E isso ocorre porque, assim como algumas pessoas ouvem up to date, alguns episódios são gravados up to date. Isso significa que sempre que é possível e que há muitos compromissos, são gravados episódios de frente, que a gente chama. Grava já vários episódios que são programados no correr do tempo. Só que existem ocasiões em que a correria é tão grande, o número de atividades simultâneas é tão grande, que não dá para a gente fazer toda essa frente de episódios. Nessas situações, muitas vezes a gente fica um tempo sem gravar e acabam esses episódios de frente, a gente tem que passar a gravar quase que no mesmo dia que vai ao ar, ou 1 ou 2 dias antes. E nessa situação de fim de ano, de muitos compromissos, fechamento de um ano, a gente acaba tendo que flexibilizar esse dia para que todos possam trabalhar da melhor forma. Então, só esse esclarecimento para quem ouve up to date, a gente não está
alterando o mecanismo, a gente não está deixando de ser semanal, para quem perguntou, a gente não está com um projeto se encerrando, não é isso, para quem ficou preocupado e mandou mensagens, só deixando isso claro, é uma questão atípica de fim de ano. No correr do próximo ano, do início do ano, eu espero, com a ajuda de vocês nos compartilhamentos, a gente retome as postagens, né, os episódios novos, sempre às sextas-feiras. Mas para começar então o assunto dessa semana, que é a semana do Natal, a gente está na antevéspera do Natal, quando esse episódio vai ao ar, eu trouxe mais uma reflexão, que é sobre o sentido que a gente dá às coisas. Por que eu coloquei uma interrogação quando eu falo Natal, a festa cristã, né? Ficou Natal, a festa cristã? Eu coloquei isso num tom de pergunta, justamente porque chegaram algumas indagações, porque algumas pessoas já me ouviram falar em algum momento, outras já leram sobre o fato de eu atualmente declarar que eu não me considero cristão. Quando eu falo em não me considerar cristão, veja bem, eu não estou me referindo àquele senso comum, fraterno, né, que as pessoas entendem como cristianismo. Eu estou me referindo a seguir dogmas religiosos cristãos, seguir doutrinas de igrejas cristãs, seguir e acreditar fielmente em tudo que diz a história narrada pelo livro cristão mais considerado de maior relevância, que é a Bíblia. Então, trazendo aqui, como no episódio anterior, deixando claro que as opiniões desse episódio são pessoais minhas, algumas a partir de estudos das neurociências, mas não fundamentado por elas. Então, sempre deixando isso claro para que não haja confusão. Então, as pessoas que ouviram alguma coisa a esse respeito de eu não me declarar cristão, indagaram: poxa, você não se declara cristão, mas ao mesmo tempo eu vi na sua rede social, em algum momento, você com comemorações sobre o Natal, né, enfeites de Natal, árvore de Natal, alguma coisa nesse sentido. Se não se considera cristão e o Natal é uma festa cristã, por que você comemora? Então, esse é o resumo das questões que eu recebo. E eu vou resumir isso a uma situação, né, a uma questão, que é o tema propriamente desse episódio, e que eu vou falar sobre ele, né, trazer as reflexões sobre isso, que é justamente o sentido que a gente dá às coisas. Veja bem, existem as pessoas que são de fato cristãs, que têm a fé na história de Jesus Cristo, de como tudo foi narrado pela Bíblia, e acredita naquilo piamente. Ok, é direito, é correto, as pessoas estão dentro do que é esperado, do que é possível, do que devem fazer, não tenho absolutamente nada contra isso. Porém, a gente tem que reconhecer que é uma questão de fé, de acreditar e de crença dessas pessoas. O que não invalida, né? O que não invalida todo o rito e tudo que é feito por essas pessoas que acreditam. É uma forma de imaginar, de pensar a vida, de se pautar, né, no correr de sua vida, e que eu acho que tem sim o seu valor, tem sim a sua importância. Porém, também existem pessoas que fazem estudos históricos, arqueológicos, e que já chegam a algumas conclusões divergentes em relação a essas crenças e esses dogmas religiosos cristãos. Então, as pessoas, por métodos científicos, muitas vezes debatem ou questionam algumas das afirmações feitas pelos cristãos.
Eu não estou aqui para defender A ou B, falar que os cristãos estão errados ou que ou as outras formas de pensamento estão erradas, longe de mim. Não é esse o propósito. Mas o que eu quero dizer é que uma coisa não invalida a outra, sabe? A humanidade e as pessoas, eles tendem a ter efeitos e crenças coletivas. É uma tendência humana. Aquele famoso efeito manada que eu já falei. Então você tem uma pessoa que acredita em algo, aí ela atrai outra pessoa, que atrai outra, e quanto mais pessoas vão se formando nesse grupo, mais pessoas são atraídas. É uma tendência. Tanto que as igrejas maiores são as que mais atraem pessoas, né? Tem pessoas, lógico, tem igrejas que tem um crescimento, mas esse crescimento ele se acelera à medida que mais pessoas vão aderindo. É o chamado efeito manada. Então, o humano tem essa necessidade. Ele tem a necessidade de pertencer a grupos, de se sentir aceito. E isso tem muita interferência nas questões religiosas, nas questões de fé e de crença. Muitas pessoas, hoje, se você chegar e perguntar por que elas acreditam em determinada coisa, elas não sabem dizer. Elas não conseguem refletir e te dar argumentos sólidos do porquê. Ou elas chegam a um ponto de falar porque eu tenho fé, ou elas repetem palavras prontas, frases prontas de outras pessoas, ou elas recorrem à Bíblia. Sempre. Como se a Bíblia fosse, sabe, a verdade. Ok, perfeito, se ela acredita nisso, a Bíblia é a verdade. Mas por que ela acredita que a Bíblia é a verdade? Ela não consegue dar embasamento para essa ideia. Ela recorre à própria Bíblia para embasar a Bíblia. Então, é complicado, né? Então, repito, eu não estou querendo invalidar, eu só estou querendo citar que é muito uma questão de fé, é muito uma questão de acreditar, e é muito uma questão de um sentimento de pertencimento a um grupo. Isso, tranquilo, né? É o que mais se vê, se percebe nesse movimento, né, cristão, nesse movimento religioso. A gente tem que entender que as religiões, né, a religião católica, a religião evangélica, elas são criadas por homens. Por mais que elas se baseiem num livro que acredita-se ser sagrado, as regras da igreja, as normas da igreja, os ritos da igreja não são. Foram criados por pessoas comuns. E aí é onde eu quero chegar, né? As pessoas têm que entender que da mesma forma que esses grupos acreditam que a Bíblia é um livro sagrado, que acreditam que a história de Jesus foi exatamente como contado na Bíblia, que as histórias paralelas à de Jesus, ou até mesmo anteriores e posteriores, foram exatamente como está naquele livro sagrado, na Bíblia. Por mais que as pessoas acreditem e tenham fé nisso, elas precisam reconhecer que é uma questão pessoal de fé e de crença. E que outras pessoas podem acreditar em outras coisas, podem acreditar em outros livros, em outros ensinamentos, o que não desmerece essas outras pessoas, o que não desmerece as pessoas cristãs. Percebem onde eu estou querendo chegar? Então, os cristãos, eles não podem considerar, não podem, não devem, como portadores e procuradores da verdade, porque não são. Ou, na verdade, pode até ser, mas a gente não tem como afirmar isso. É uma grande incógnita da humanidade, né? Falar sobre a vida, sobre a morte, sobre a vida depois da morte. A gente não tem parâmetros para lidar com isso cientificamente, de forma efetivamente comprovada.
Então a gente já sabe que vários efeitos, né, prosopagnosia, vários efeitos que eu já citei aqui em outros episódios, nos induzem a ver fantasmas, né, uma epilepsia pode nos induzir a falar com santos. Então, a gente tem N variáveis que muitas vezes podem explicar alguns fenômenos narrados por essas pessoas. Então, no fundo, a gente volta ao que eu estava falando. É uma questão de fé. E eu acreditar em uma coisa não pode servir de impedimento ou de censura ou de forma de taxar quem acredita diferente como um errado. É este o grande ponto, né? Uma pessoa pode ter outro livro como sagrado. E os cristãos a Bíblia como sagrada. O que não significa que cristão está certo, que o outro está errado, ou vice-versa. E isso aqui deve ser reconhecido, e esse é o meu grande questionamento sobre os dogmas, sobre as regras, né? Cria-se um grupo e que não pertence a ele não está com a razão. Eu acho engraçado que é muito comum eu ver aquele velho discurso: ah, eu sou evangélico, mas respeito todas as crenças, todas as religiões eu respeito. Ele respeita, mas fala que é errado. Respeita, mas fala que não está de acordo com as normas de Deus. Se ele respeita, ele não pode falar que está errado. Se ele respeita, ele tem que reconhecer essas outras religiões como possíveis verdades também, já que ele não tem a certeza da dele. Percebe? Então, quando se vem com todo um discurso, eu sou evangélico e respeito a todos, mas na prática, né, ele diz que os outros estão errados, ele está desrespeitando, ele está julgando, e ele não tem este poder de julgar. E é muito engraçado que assim, eles não conseguem entender, é muito difícil para um grupo dessas religiões entender que o que para eles é sagrado, para o outro pode não ser. Então, eu já tive conversas com pessoas cristãs em que tentavam me convencer a retomar a fé cristã. Eu falo retomar porque eu fui criado dentro de uma igreja tradicional evangélica, não as pentecostais, as tradicionais. E me afastei a partir de uma certa idade. Então, eles vêm me convencer disso. Aí eu questiono alguns pontos. Mas e isso? Mas é aquilo? Aí o que eles vêm me dizer? Não, porque na Bíblia está escrito. Eu falei, olha só, a Bíblia é uma verdade para você. Né? Para você. Tirando o que está na Bíblia, tirando a sua fé na Bíblia, o que você me diz disso? O que você me explica disso? O que você raciocina sobre isso? Ele não consegue. Ele fala, mas na Bíblia... Fala, cara, esquece a Bíblia. Por um momento esqueça. Você acredita nela, mas me dá argumentos lógicos para que isso seja aceito. E aí você pode me convencer. E não conseguem. Não conseguem. Eles ficam, sabe, retomando os mesmos argumentos. Então, assim, eu estou generalizando, lógico, não são todos, lógico. Existem pessoas bem conscientes e que fazem um excelente trabalho. Mas eu vim para provocar, eu vim para trazer reflexões. Tá? Será que estamos de fato respeitando as outras pessoas? Né? Será que o Natal, que é esse momento de paz, de harmonia, está realmente sendo um momento de paz e harmonia em todos os sentidos? Então, isso tudo me leva a trazer mais questionamentos, que são principalmente sobre o sentido que nós damos às coisas. Né? Quando a humanidade ou parte da população resolve convencionar algo, ou seja, criar uma convenção, né, uma regra social, um parâmetro social, o que é o caso do Natal, né, ele pode surgir com
um intuito da igreja em fazer uma comemoração, que, diga-se de passagem, é questionável, porque a igreja afirma ser a data do nascimento de Jesus, que não existe em lugar nenhum registro sobre isso. Saiu da cabeça de alguém. Porém, existem sim registros antigos de festas pagãs, que são idênticas com as mesmas histórias cristãs, exatamente igual, só mudam os nomes. E que tem sim indícios, aí eu falo de novo de indícios, de acreditar, de pesquisas, que a igreja, no intuito de querer conquistar mais pessoas, se apossou dessas festas pagãs e transformou-as em histórias e aí em festas cristãs, né, deixando de ser pagãs. Então temos a visão, não vou dizer científica, porque, né, o martelo está meio batido, se tem peças desse quebra-cabeça, mas não ele inteiro. Mas temos um caminho científico que indica que eram festas de forma nenhuma cristãs e que se tornaram festas cristãs a partir da posse dessas festas pela igreja, né, para que pudesse atrair membros que pertenciam a essas festas pagãs. E existem pessoas que desacreditam nisso e têm a fé de que a Bíblia é um livro sagrado e que seguem vírgula por vírgula o que está ali e acreditam vírgula por vírgula no que está ali, mesmo sabendo que com o passar das eras, dos períodos aí, dos séculos, isso foi em alguns momentos manipulado. Mas enfim, a questão não é esse mérito. A questão é que, da mesma forma que a Bíblia é sagrado para alguns e não significa nada para outros, e respeitar é considerar que o seu sagrado pode não ser o sagrado do outro, da mesma forma a gente pode ter entendimentos diferentes. E o humano, quando ele cria essas convenções de que a data tal é Natal, retomando o que eu estava falando, e que a igreja convencionou como uma festa cristã, isso com o passar das gerações, isso vai tomando ares e características próprias que, por mais que ainda seja dito como uma festa cristã, se descola da festa cristã e cria uma aura própria, cria um clima próprio, cria hábitos próprios, e com o passar das gerações isso vai se modificando. Então entra o Papai Noel, entra a bolinha de árvore de Natal, e daqui a pouco a bolinha já tem um bonequinho de pelúcia na árvore de Natal, daqui a pouco tem um Mickey na árvore de Natal, ou seja, isso vai se adequando. Então, se você pegar uma árvore de um Natal montada com Mickey, o que você vai dizer que tem de cristão ali? Né? Então, assim, a festa, por mais que ela tenha tido início pela igreja, né, a comemoração, a data, ela, ao mesmo tempo, ela vai se moldando a um coletivo. E esse coletivo vai transformando isso à medida que a demanda da sociedade vai exigindo. Então você passa a ter festas menos religiosas e mais, entre aspas, pagãs. E aí você tem o que eu chamo de aura de consciente, consciente coletivo. Algumas pessoas usam esse termo, eu não uso com essa mesma frequência, nem com essa mesma intenção, mas eu diria mais ou menos isso, né? Então a pessoa, sendo ou não cristão, ela percebe algo diferente naquele período, né? Vai criando um ambiente da sociedade. E por isso que aí eu retomo a pergunta que me foi feita, né? Por isso que, mesmo não sendo cristão, eu não deixo de alguma forma, ao meu jeito, ao jeito da minha família, ou o que seja, lembrar e comemorar o Natal. Agora, não significa que, para mim, eu esteja comemorando o nascimento de Cristo. O sentido que é dado à festa é outro. Então, de novo, volta-se aí ao respeito e à visão de cada um. Então, o fato de ser inicialmente considerado uma festa cristã não me impede
de aproveitar este clima diferente, esse clima de confraternização e utilizá-lo da forma que eu acho adequado para as minhas crenças. Então, ao invés de eu criar uma data minha para isso, individual, eu aproveito que já existe um coletivo sobre isso, que já existe uma confraternização geral. Então, alguém que pode estar lá com a minha família pode ter a crença cristã e eu não ter, e estarmos juntos na mesma comemoração, com sensações e cada um dando um sentido que faz mais sentido para cada um. Ok? Então, por isso é que eu respondo dessa forma. O fato, né, de ser uma festa de tal religião, não invalida que os outros participem. Tá? O que a gente tem que respeitar e analisar é isso, né? A partir e considerar isso que eu falei, né? A partir do momento que você tem uma data, o ano novo, as pessoas têm, início de uma nova era, início de novas oportunidades. Cara, se você parar para pensar, é a mudança de dia no calendário, ponto. É um dia como outro qualquer, o sol nasce como do outro dia qualquer, o sol se põe como qualquer outro dia. Né? Só mudou um número lá no calendário gregoriano que o cara ainda fez, né, num formato que ele quis lá. Então, é isso. Agora, criou-se uma aura, criou-se uma sensação, criou-se motivações, criou-se toda uma expectativa, criou-se todo um clima. Talvez a palavra seja essa, clima. Então, criou-se um clima. Então, eu diria que é muito proveitoso para as pessoas usarem esse clima a seu favor. Não se isolarem da sociedade. Mas essa comemoração aí é cristã, eu não sou cristão, não vou participar. Não. Agora, olhe por outros ângulos, né? É uma festa cristã, o Natal? Ok. Mas o que esse clima me traz? As pessoas que antes não se falavam estão pedindo perdão, as pessoas que não conviviam estão indo na mesma festa e convivendo. Então, há algo diferente. Então, deixa eu aproveitar esse algo diferente, né? Deixa eu tirar proveito disso. Deixa eu, ao invés de nadar contra a maré e criar algo pequenininho, eu já aproveito o que existe de grande e faço dentro desse algo o meu jeito. Né? E eu acho que é por aí. Eu repito, tá? Eu coloquei algumas ponderações, coloquei alguns argumentos que algumas pessoas podem se sentir até ofendidas. Mas não sei o que. Mas a intenção não é essa. A intenção é provocar, é fazer pensar, é refletir. Né? Será que estamos nos colocando num patamar superior às outras pessoas por termos crenças diferentes? Sim ou não? Será que estamos deixando de respeitar o outro, mesmo dizendo para os outros que a gente respeita? Né? Será que estamos compreendendo os outros e entendendo que o meu Natal pode ser diferente do Natal da outra pessoa? Que a minha confraternização pode ser diferente da confraternização de outras pessoas? Né? Então, nem que seja assim, a pessoa não gosta, não tem filosofia, a pessoa não acredita em absolutamente nada. Ok, mas de repente pode ser um momento onde ele tem férias, alguma coisa que ele aproveita para estar perto das pessoas que ele gosta, né? Que ele aproveita para fazer uma convivência maior que no corre-corre do dia a dia ele não consegue. Né? Então, de repente é um momento para isso. É um Natal de convivência. É um Natal válido. Então são essas as reflexões que eu queria deixar, né? Sempre repetindo isso, né? Eu trago sempre formas para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente reavaliar alguns de nossos comportamentos. É essa a intenção. Se você é cristão, se você acredita no nascimento de Jesus, se você comemora esse nascimento, maravilha! Maravilha, tem todo o meu aplauso, tem todo o meu respeito, desde que respeite da mesma forma os outros. Aprendemos a cada dia, todo dia, educando a mente, descobrindo a magia.
sentimentos com Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neuropsicologia Clínica, Neurociência Clínica e Intervenção em Neuropediatria. Neste episódio, o tema foi Natal, uma festa cristã? Compartilhe este episódio ou os outros de sua preferência, o canal em suas redes sociais, comente sobre o assunto, compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho. É isso que nos ajuda a manter o projeto vivo. E também conto com a sua visita no meu site www.adrianofreitas.com, assim como nossas redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. E também convido a participar sugerindo temas, assuntos, discutindo ideias. Se você não concorda com o que eu falei aqui, escreva. Se você concorda, escreva também. Isso pode ser feito pelo WhatsApp 2299-222-1003 ou pelo e-mail podcast@sustenta-vida.com. Semana que vem, ano novo, tem o último dos 3 episódios de reflexões sobre o fim de ano. Estou aqui te aguardando. Um abraço e até a próxima. Chegando a mente, descobrindo a magia.